Qual o segredo dos campeões? Qual o caminho para a alta produtividade de soja? Como atingir a máxima performance das lavouras? Eu digitei no ChatGPT o que é a alta performance e ele me disse, a alta performance é o ato de atingir um nível de excelência superior ao comum em determinada atividade, seja no âmbito pessoal, profissional ou organizacional. Isso envolve uma combinação de habilidades técnicas, mentais e emocionais, além de uma gestão eficaz de tempo, energia e recursos. Pessoas ou equipes de alta performance conseguem maximizar seus resultados de forma sustentável, mantendo foco, disciplina, resiliência e aprimoramento constante. Não se trata apenas de trabalhar mais, mas sim de trabalhar de maneira mais inteligente e eficiente, garantindo resultados consistentes e de qualidade. Olha que resposta maravilhosa do ChatGPT, E é sobre esse tema que nós vamos abordar neste Plantcast de hoje. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Plantcast. Eu sou Ismael Andrade, host do Plantcast. Agradeço aí por sua audiência, você que está no carro, dirigindo no trabalho, você que está na atividade, na fazenda, você que está na pesquisa, enfim. Muito obrigado pela audiência, sinta-se em casa. Hoje vamos falar sobre esse tema, segredo dos campeões, qual o caminho para atingir a alta produtividade da soja. E para compor o time ICL como co-host, convido aqui Fabiano Passenchuk, ele que é consultor de desenvolvimento de mercado da ICL. Seja muito bem-vindo a mais um episódio comigo, Passenchuk. Olá, Ismael. Olá, amigos e amigas do Plantcast. Performance e eficiência é as palavras de hoje, hein, Ismael? Vamos falar muito sobre isso aí. Isso aí, as palavras de hoje faz parte dos valores, dos pilares ali da ICL, A gente realmente, através de ciência, tecnologia, inovação, contribuir, para a máxima performance e assim evoluirmos todos juntos, Então, nosso convidado especial desse episódio, ele que é consultor, agrônomo, formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em fertilidade do solo pela Exalc, é produtor rural, traz em seu currículo a experiência como pesquisador de fitotecnia na Fundação ABC, atuando na região sul de São Paulo. Hoje lidera a Zimmer Consultoria Agronômica, onde planeja, acompanha todo o processo produtivo, além de realizar pesquisas diretamente nas propriedades, sempre em busca de soluções avançadas para o aumento da produtividade do campo, aliadas à sustentabilidade. Vamos falar com Rodrigo Zimmer, ele que é responsável aí pelos resultados maravilhosos na safra 23-24 de soja, Campeões de produtividade. Seja muito bem-vindo ao Plantcast, Rodrigo Zimmer. Olá a todos os ouvintes do Plantcast. Eu fico muito lisonjeado ao Ismael e ao Fabiano por estar fazendo parte aí desse podcast e estar conversando aí sobre esse tema que todos os produtores aí, consultores, estão buscando, que são altas produtividades. Acho que todo mundo está buscando o máximo potencial produtivo aí da sua lavoura. Eu fico muito feliz aí por estar participando desse tema. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Rodrigo. Obrigado a você. E todos buscam alta performance, altas produtividades, e os desafios são grandes, Rodrigo? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E, Rodrigo, se presente para o pessoal, fale um pouco aí da sua experiência, da sua trajetória, que eu trouxe de uma forma bem resumida, mas traz aí, por favor, para os nossos ouvintes, a sua trajetória profissional, suas experiências, alguns fatos. Fique à vontade, meu amigo.
Eu, como muitos agrônomos aí, também sou filho de produtor rural, né? Então cresci nessa área. Desde criança aí, a gente já vem participando da área produtiva. Então acabou que sendo natural a gente partir aí para uma área de agronomia. Apesar que minha família são produtores pequenos, né, do Paraná. Então a gente vê aí a dificuldade hoje dos produtores pequenos aí de estar evoluindo, né? Preços caros de equipamento, de terra. Então a gente acabou partindo para essa área aí da agronomia, né? Depois de formado na UEPG, na UEPG, acho que desde o começo, assim, sabe, eu já fui muito focado nessa área de consultoria que eu queria trabalhar. Então já fiz todos os anos da faculdade aí, para quem é estudante, recomendo também. Faz estágio com quem a área que você já quer trabalhar, né? Então eu desde o primeiro ano já fazia estágio com consultor. Então tive o privilégio aí de ter vários mentores que me ajudaram muito nessa trajetória, né? E todos os anos da faculdade consegui fazer esses estágios, né? Saindo da faculdade, tive a felicidade também de estar entrando numa empresa de pesquisa, né, que tem um renome muito grande no setor nacional, né, que é a Fundação ABC. Lá eu trabalhava no setor de fitotecnia, testando os genótipos aí de soja, milho, trigo, cevada, várias culturas, né, no sul de São Paulo. E de lá acabei vindo para Guarapuava, né. Inicialmente, como eu já trabalhava com pesquisa, o grupo aqui, onde eu vim trabalhar, eles pensavam assim, já tinham um pensamento para frente, sabe? Então eles queriam alguém para estar desenvolvendo pesquisa dentro da fazenda e para tentar, já naquela época, isso era em 2013, para já estar tentando aumentar as produtividades, trazer mais rentabilidade e trazer para a sua realidade a pesquisa, sabe? Então foi uma visão bem inovadora para a época. E dali a gente começa, né, com pesquisa, e de dentro da empresa você acaba assumindo outras atividades, né? Depois a própria condução da lavoura e daí depois planejamento, e você acaba se envolvendo com o pessoal, né, gerência e tal. Então a gente vem evoluindo, né, todos esses anos. E daí desde o final do ano passado para esse ano, aí eu também tive a felicidade de estar conseguindo abrir minha consultoria, né, e tá pegando aí outros produtores, e agora estamos aí. Legal, Rodrigo. Quando você falou, não vim para Guarapuava, e aí no início o próprio Ismael falou, não, o Rodrigo foi um dos responsáveis por obtenção de altos tetos produtivos na região. Guarapuava já está sendo frequente no nosso podcast, né, Ismael? Mas de qualquer forma, fala um pouco mais sobre a região, sobretudo característica edafoclimática, para quem está ouvindo, entender o contexto climático, o contexto de solo que você está inserido aqui, Rodrigo. Fabiano, veja uma situação bem interessante na época, quando eu cheguei aqui é uma região fria, né? Então o conceito da região aqui era uma região de não ter potencial produtivo de soja e sim de milho, porque aqui vamos dizer assim, a capital do milho, né? Então o pessoal não tinha muito isso na cabeça, que aqui era um lugar que produzia soja, assim, produzir bastante soja em questão de produtividade. E sim região quente, por aqui ser fria e algumas variedades é mais difícil de adaptação, então tinha-se muito esse conceito. E as épocas de plantio sempre eram pós-culturas de inverno, né? Tipo trigo ou cevada. Então eles tinham esse conceito na época, e dali foi evoluindo, sabe? Você lembra quando que era a produtividade na época, 2013? Você lembra quando que era a produtividade média? Só para a gente ir entendendo nesses 10 anos como que foi a construção da produtividade. Para você ter uma ideia, ali a gente sempre se fazia pela cooperativa agrária, né? Que é, vamos dizer, a balizadora, a gente consegue ter a média bem assertiva. Seria algo em torno aí de 58 a 62 sacos, que era a média perto de 2013, né? Inclusive até o
produtor que eu dava consultoria, a média assim, ela oscilava, não sei. Tinha alguns produtores assim que conseguiam até uns 70, 75 sacos na época, assim, que era uma produtividade excelente, né? A ideia é que esse já estava próximo ao teto, era manter e cuidar do milho. Na época era assim, né? Outros custos, bem diferente também, não fazia tanta aplicação igual é hoje, né? Bem diferente. Até na época, quando eu trabalhava na fundação, era muito interessante, assim, nos ensaios, quando a gente trazia os produtores para conversar, né? Para mostrar os ensaios. Aí, sempre, normal da pesquisa, você acaba fazendo 1 ou 2 aplicações a mais para acabar tendo um leque de controle melhor, né? Para tirar o potencial produtivo. Então, naquela época, os produtores já falam assim, mas está produzindo tudo isso aí porque você fez uma a mais, né? Então, é um negócio que começou com 2, com 3 aplicações, 4, 5. Ano passado, que foi um ano fora da realidade aqui para nós de ferrugem, que choveu muito. Então, a gente chegou a fazer quase 6 aplicações, né, para ferrugem. Mas um negócio assim foi fora da realidade, né, ano passado. A mesma coisa da produtividade, mas sempre quando tem uma pressão forte de ferrugem, a produtividade vem junto, né? Então é uma coisa assim que foi bem, bem interessante. Mas você falou que é uma região fria, então eu imagino que é uma região que tem uma altitude, uma região de altitude. Aqui a gente tem uma amplitude, todo mundo fala de Guarapuava, né? Mas as áreas mesmo produtoras, com alto teto produtivo, Pinhão e Candói, né? Foz do Jordão, que são tipo do lado. Então ali a altitude é um pouco mais baixa. Então aqui em Guarapuava, a gente está falando em torno de 1.000, alguns lugares 1.100 metros. Essas áreas onde normalmente foram ganhas os últimos SESI, são áreas de 800 a 960 metros. Então um pouco mais baixo. E passando os anos, que nem você comentou ali, a gente chegou lá com 60 e daí foi fazendo esse trabalho a campo, né, de pesquisa, melhorando, né, um ano após o outro ali e foi descobrindo alguns gargalos, né, que a época de plantio, então, praticamente começavam em novembro. Hoje, para você ter uma ideia, a gente começa em setembro a plantar e praticamente seria o ideal terminar em outubro. Então, quando a gente nem plantava, hoje a gente está terminando, né? Teria que terminar. Acaba não terminando por causa da cevada. Então, isso foi evoluindo. Tipo, de 60, a média, né? 60. Aí, num outro ano já foi para 70, aí 80. Até essa última safra a gente acabou fechando em 94,3 de média, né? Qual é o tamanho do talhão? É um talhão significativo para fechar essa média aí, Rodrigo? Essa é a média da fazenda, né? Isso aí a gente fechou em 2.400 hectares. Em 2.400 hectares a média foi mais de 94 sacos por hectare. Isso. Mas é interessante assim, você pegar lá de trás, né? O que foi 2 divisores de água que a gente passou, né? Um foi pela cultivar Apolo, na época era muito plantado, a gente conseguiu aprender ali a trabalhar com ela. Conseguia tirar nessa faixa dos 85 sacos, 83 sacos, que é os 200 sacos que todo mundo almejava, né? Então hoje todo mundo fala dos 100 sacos e para nós os 200 sacos também eram assim, um alvo, né? Lá atrás. 200 sacos por alqueire. 200 sacos por alqueire, né? Primeiro o pessoal fala, né? Em alqueire e tal. Eu vim do interior, né? Então, bem lá atrás, quando era apiá ainda, é uma situação assim, bem legal de se ver, né? Que a gente se compara muito com vizinhos e tal. Eu lembro na época lá, o pai produzia 100, 110 sacos por alqueire, né? 110 sacos por alqueire, e o vizinho lá, esse produziu 130, 140. Fala, não, acho que não é verdade. Aí quando você conseguia chegar de 140, o vizinho estava produzindo uns 170. Fala, mas não pode. Aí quando chegou nos 200, eu acho que o 200 que foi, acho que uma barreira assim que todo mundo alcançou, 200 sacos por alqueire, que dá 83 sacos por hectare, é uma média assim que muita gente buscou, né, na época. E para mim também
Isso já era 2010 lá, era uma coisa que eu não tinha visto assim em área comercial. Quando eu vim para Guarapuava, em ensaio a gente conseguia até mais que isso, né? Mas era pequeno. Quando eu vim para Guarapuava, que foi o primeiro ano que eu participei do SESB, em 2013, sabe, 13 e 14, a gente fechou um talhão. Na época, o grupo nunca tinha fechado um talhão acima de 75 sacos. A gente fechou um talhão de 85. E daí eu colhi uma faixa lá, a gente não sabia como participar direito do SESB, né? Colhemos uma faixa do SESB e deu também 85 sacos. Na época, pra você ter uma ideia, nós ficamos em 17º nacional. Nacional com 85 sacos. 85 sacos. Então assim, sempre sem fazer nada, sabe? É um negócio que, tipo, sempre a gente priorizou nas áreas que a gente colhe SESB, não fazer nada além do que foi feito na área comercial. Simplesmente a gente escolhe um lugar lá e colhe, sabe? Então não é feito nada de diferente do que já tem na área comercial. O manejo SESB é o manejo da fazenda. Isso. E aí a gente veio evoluindo ali em 2016. Aí eu até lembro, o chefe pôs um objetivo para nós. Falou, cara, eu quero fechar 90 sacos de média. Isso em 2017. Falei, mas homem do céu, nós não fechamos nem um talhão de 90 sacos ainda, você quer fechar a média da fazenda? E na época o máximo que a gente tinha conseguido era 89 sacos. Mas não estava tão distante assim, Rodrigo. De 89 para 90 tá mais perto. Mas em talhão, né? no talhão. Não é a média de fazer isso. E daí ele passou ali e entrou a Zeus, né? A Zeus, a gente... Cara, essa foi realmente uma mudança de paradigma, de cultivar, de ciclo, de pôr, de tudo, sabe? Então, pra você ter uma ideia, na época a gente plantou, um ano antes plantamos ensaios, então ela dava 10 sacos assim, tranquilo, em cima do que a gente tinha de área comercial. Fizemos em várias épocas e outro ano a gente já foi para plantar aí uma área de 300 hectares. E interessante que nesse ano a gente não chegou nos 90 ali, a gente já foi direto para 100. Então já colhemos para 102, foi um talhão de 102, um de 100 e um de 98 sacos. Então foi assim, uma mudança, isso em 2017. E daí nesse ano, antes disso aí eu já tive outras produtividades no SESB de 90, assim, área pequena, 90 e pouco. E daí nessa safra a gente teve a 109 sacos. E foi em 2017. Pra época, daí eu fiquei em 8º lugar nacional. Aquele ano. Mas assim, a área comercial normal, colhida ali, 14 unidades, isso em 2017 a gente já tinha conseguido atingir esse teto produtivo, né? E daí é que varia muito o clima, né? Às vezes, teve outros anos, já deu seca no cedo e tal, a gente não conseguiu ainda acertar, chegou a 105 em SESB, né? E a área comercial, com Zeus, já ficava nessa faixa de 100, 102, mas sempre na média ali, 82, 83, deu 3, 4 anos nessa toada de 84, 85. E daí essa safra, que foi a última, a gente teve a felicidade de não dar nenhuma questão que esses últimos anos deu essas veranicas, ou no início, ou no final, né, do ciclo. E esse ano a gente conseguiu colher realmente sem nenhum estresse hídrico, né? E acabou fechando uma das fazendas de 1.200 hectares, a gente fechou, que é onde tinha essas áreas, a gente fechou 99,7 de média, 1.200 hectares. Repete, Rodrigo, para nossos ouvintes não terem dúvidas do que eles estão ouvindo aqui. A média foi 99,7 em que área? Que tamanho da área? 1.280 hectares, bem precisamente. É soja, meus amigos, isso é soja. E o talhão onde a gente colheu aí uma situação de 120 sacos, né? Foi fechado média de 105, né? Então não é nada assim fora é um outlier normal, né? Que acho que qualquer produtor aí sabe que na sua propriedade, para você fechar uma média de 105, você tem que ter um pedaço a mais do que isso e, consequentemente, também as cabeceiras, vertilato e tal, vai puxar para baixo. Então não é assim uma coisa que é fora do normal, né?
Ô Ismael, uma das propostas era nós revelar o segredo dos campeões. Eu estou anotando bastante coisa aqui. 2 coisas que o Rodrigo já falou para nós aqui, uma delas foi genética, né, a saída da Apollo para Zeus, por exemplo. Ele comentou sobre época de semeadura também. E aí eu queria que você já fosse falando para os nossos ouvintes o que você está anotando aí. Vamos aproveitar que tem dica boa acontecendo aí. E se trata de uma alta performance em uma área expressiva, né, Pacenchuk? Que realmente o que deixa a gente mais curioso, né, é entender estes segredos que a gente vai desvendando aos poucos aqui, né, Pacenchuk? Você falou de genética, né? O Rodrigo falou muito bem aí sobre alguns quesitos mais pontuais de manejo, mas eu queria entender também, o Pacenchuk e Rodrigo, questão do papel, né, da nutrição, da fisiologia de plantas nesse contexto. Eu queria aprofundar um pouco mais nessa seara aí, para a gente ir desvendando mais alguns segredos. O que você acha, Pacenchuk? Eu acho boa. Tem muita dica boa para acontecer ainda, Ismael. Vamos ver o que o Rodrigo vai contar para nós aqui. Então, ali, prosseguindo, né, o diretor do grupo, né, na época a gente estava passando por uma sucessão familiar, né, então partia de vinda de compra de várias terras, né, aí agora vamos começar a investir, né. Então acho que até o Fabiano na época ainda fazia faculdade, né, que o professor Itaci e tal, ele conseguiu acompanhar essa trajetória desde o começo, né, lá na fazenda. Então, o que foi a ideia do diretor? A gente sentou lá em 2013, falou, vamos dar uma olhada como é que está nosso solo. Então, nível baixo de fósforo, potássio, então, tinha muita coisa para fazer. Só que os solos aqui do Paraná, eles não são... são solos argilosos, né? A gente está falando aí acima de 50 de argila, 50, 60 até 70. Então são solos que você não consegue construir do dia para a noite, né? Então só para você ter uma ideia aí, para a gente conseguir aumentar um ppm de fósforo, a gente está usando, depende da fazenda, em torno de 80 kg de P2O5, e tem fazenda que é mais argilosa, eu preciso de 150, né? Aí no cerrado, com 150 você corrige o solo praticamente. Claro. Então é bem diferente. Você já chega no nível alto. Então a gente estava ali, nível baixo, e fizemos um plano, né? Vamos corrigir isso aqui em 10 anos, né? Vamos colocar aqui no nosso orçamento e devagarzinho a gente vai investindo. E isso foi feito, sabe? Foi dando certo até uns 3 anos atrás, quando a gente viu que, pelo potencial produtivo que a gente estava tendo, a soja já estava extraindo tudo. O que a gente estava pondo a mais não estava mais agregando no solo. Então, praticamente assim, estabilizou. A gente viu que o negócio estabilizou e não foi mais para frente. É que nós estamos falando realmente que o Ismael comentou no começo, é alta performance. Sim. Se nós estamos considerando lá em 1.200 e tantos hectares, 99 sacos por hectare de média, a extração é altíssima. A demanda nutricional dessa cultura é muito alta. Né? E para você ter uma ideia, Fabiano, a gente faz análise de grão, até recomendo produtores, aí, consultores, fazer análise de grão do que está saindo da propriedade, né? E com essa cultivar a gente viu que principalmente o potássio, ele sai 50% a mais do que as cultivares antigas, né? Então, pera lá, nós estamos... nós já colocava mais, na verdade, estabilizou. Então a gente já estava colocando certo, pensando assim. Sim. Mas como a gente quer corrigir, então praticamente estabilizou. Só que a mensagem é o seguinte, hoje a pesquisa de fertilidade ela é muito atrasada em relação ao que sempre acontece. Então é pouca empresa que deve ter feito uma investigação em cima do Azeus. E a Azeus, ela já está aqui há 2017, nós estamos falando 7, 8 anos, que se eles for fazer alguma coisa agora já é outra soja, entendeu?
Então já vai ser outro pensamento. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, é uma coisa que não pode parar, sabe? A parte de fertilidade do solo, ela tem que estar correndo junto, e a gente está se baseando em trabalhos aí da década de 90, 2000, acho que um dos últimos trabalhos que tem é da Sandra, até aqui da FAO, que na época não foi nem feito com Zeus, então para a gente ter uma ideia, né? Era outro técnico produtivo, era outro técnico, esses trabalhos mesmo, né? É totalmente diferente do que a gente vem atingindo hoje em áreas comerciais, né? E eu gosto da questão do SESI no sentido assim, por que a gente não faz nada diferente? Porque você viu a evolução nossa. A gente colheu 85 sacos do SESI uma vez, fechamos média de 85. Depois 90, fechamos média de 90. Aí depois 105, eu tinha italiano de 105. Então, mais ou menos assim, o nosso atraso em chegar nesse pico está chegando em torno de 5 anos. Eu levo 5 anos para mim atingir o que eu consegui no SESI, entendeu? Impressionante. Então, vamos supor, esse ano a gente conseguiu aí várias produtividades acima de 117, 118, 120. A minha expectativa é que em 5 anos eu consiga fechar um talhão de 120 sacos, né? Então, essa é uma expectativa nossa. Mas voltando na questão da fertilidade, como você tinha comentado, eu vejo assim no Cerrado, eu sou muito apaixonado, assim, sabe, porque é desafiador, né? Precisamos de desafio. E lá é o lugar do desafio, né? Ali o pessoal precisa fazer alguma coisa. Você vê Israel tem que fazer alguma coisa para produzir. E eles conseguem produzir tirando a água do mar, né? E aqui é a mesma coisa. O Sul às vezes peca um pouco em alguns locais por falta um pouco desse desafio. Às vezes o cara está produzindo 70 sacos, 75 sacos, tá bom, tá dando dinheiro, né? Mas é o que poderia produzir? Essa é a pergunta. É o que poderia produzir? Aquela definição, né, que foi cunhada por vários autores. A gente sempre conversa com o professor Alencar Zanon do yield gap. É o potencial e quanto está produzindo. Tem uma lacuna que se pode produzir e é o que provavelmente você está comentando. Puxa, eu estou feliz com 70 sacos? Estou feliz, mas o potencial aqui de repente é 90, 100, 120. Então nós temos uma escada para subir, né, Rodrigo? É isso que você falou. Como que eu vou chegar num patamar desse? É como a parábola dos talentos, né? Deus deu as moedas ali, um talento em moedas, né? Se o produtor, ou no caso, quem for quer chegar naquilo ali, ele vai investir. Não tem como você chegar num potencial desse sem investimento. Não existe, pode querer te vender qualquer história. Não tem como. Então você tem que ser agressivo nessa situação. E tudo não é nem só questão de solo e tal. Você tem que ter uma equipe, né? Porque tudo é uma engrenagem. Então você trabalha assim, dá um exemplo, a fazenda ali tem mais de 40 e poucos funcionários. É um time grande. Então são 40 e poucas pessoas que fazem parte do processo produtivo, que tem que ter uma engrenagem, a participação de cada um tem a sua importância. Não adianta preciso fazer isso aqui e o outro não consegue fazer aquilo ali, ou faz de má vontade. Então tem que ter um alinhamento, sabe? Eu vejo que a consistência, o comprometimento é a primeira coisa que você tem que ter na equipe, né? E a gente, graças a Deus, tem uma equipe bem comprometida, né? E consistente com o resultado. Não é só flores, né? A gente sabe, erra, certo? Mais erra do que o erro que leva ao sucesso, na verdade, né? Quem tem medo de errar não acerta. E essa é a vantagem da gente estar trabalhando com pesquisa dentro da fazenda, porque você consegue errar inúmeras vezes, mas numa parcela pequena, né? Então essa que é a vantagem. E corrige rápido também. E corrige rápido. Você consegue, às vezes, independente de sair dali para resolver, né? Porque
Outra dificuldade nossa é esse repasse de informação, né? Às vezes você não tem o tempo hábil para conseguir corrigir aquilo ali, né? Ô Ismael, peguei mais umas dicas aqui. Construção de perfil de solo, né? Fertilidade do solo, investimento. Rodrigo, nós podemos explorar mais isso aqui, mas não se consegue tetos produtivos desses níveis sem investimento. E é uma coisa bem legal que transcende a própria agronomia, né? Que é montar um time que também o time seja um time de campeão. Não é um consultor, não é o diretor, são as 40 e tantas pessoas que estão envolvidas na fazenda. Muito legal isso aí, viu, Rodrigo? Exatamente. Esse ponto eu acabei de anotar aqui porque não é somente hard skills, né? Ferramentas aí que envolvem conhecimento, ferramentas técnicas, mas sim pessoas também envolvidas, né? Comprometidas, um objetivo claro, né? Um alinhamento realmente de um grande time, né, Passenchuk? Muito bom, viu, Rodrigo? Uma situação aí que às vezes tem muito produtor que fica pensando, mas eu não tenho aquela máquina cara, aquela máquina de última geração. O Fabiano está aqui para não me deixar mentir. Até ano passado a gente plantava com uma máquina de 2001, sabe? Plantadeira, né? A gente teve essa situação, acho que muitos produtores acabam passando pela mesma situação, que é a questão do transporte, né? Então a gente adiou muito a questão de troca de máquina justamente para ter uma máquina que fechasse em 3 dias, de questão de transporte e tal, que a legislação hoje brasileira complica muito também, né, para o produtor. Então, assim, não é porque não quisemos investir, mas é porque não tinha nada, assim, na época que fechasse com o pensamento para estar dentro da lei, na verdade, né. Ô, Rodrigo, você comentou sobre fertilidade do solo e com certeza, né, é o que a gente sempre fala, a boca da planta, essas são as raízes, estão no solo, né? Mas eu queria evoluir contigo nessa discussão. Você falou sobre fósforo, eu imagino que você falou também muito bem sobre potássio, sobretudo extração. Eu queria evoluir contigo nos outros nutrientes. Como que vocês enxergam outros nutrientes, micronutrientes? Como que vocês enxergam isso? Como vocês vêm trabalhando com isso? Assim, eu acho, na minha visão, o ponto-chave disso daí eu tenho que voltar atrás, você tem que pensar na planta. Isso vai funcionar para qualquer um hoje no Brasil. A planta, como que ela funciona? Ela praticamente, como todo mundo gosta de falar, ela é uma fábrica de captar luz, né? Perfeito. Então, qual que é o segredo dela? Você tem que fazer com que ela capte mais luz. Como que você faz isso? Aí é questão da estruturação da planta, né? Espaçamento, densidade, porte, tudo, a variedade correta, né? Então, vamos dizer assim, o segredo principal para você começar a pensar em produzir seria como que você quer essa planta no final, no ciclo, né? Segundo ponto, que eu vejo que é o mais importante hoje, nitrogênio. Se você for, nós fizemos uma análise de grão, ele exporta nessas produtividades aí acima de 100 sacos, mais de 400 kg de N. Pense, mais de 400 kg de N. Exportado. Ele está exportando. Sendo que na nossa região a gente tem entre 4,5% a 7% de matéria orgânica. No máximo, pelos estudos aí, eu vou conseguir dar para a planta 200 kg de N. No máximo, a melhor das hipóteses, vai ter disponível 200 kg de N. A gente joga um pouquinho na base, que é insignificante. É insignificante. Né? E o resto está onde? No nódulo, micro-organismo, na palha, né? Então, o segredo está de você fazer essa estruturação da melhor forma possível para você ter uma condição que essa planta consiga retirar N do ambiente. Então, o segredo, assim, que eu vejo, o principal é isso aí. Mas eu vou aplicar em cobertura, não sei o que, você desbalanceia a planta, e você não consegue fazer. A extração dela com uma produtividade aí de 100 sacos, nós estamos falando de 1.100 kg de ureia, se fosse aplicar, vamos dizer assim. É um negócio absurdo se você for analisar. Impossível replicar essa quantidade. E o nitrogênio é a mesma coisa do potássio, né? Essas plantas, elas estão exportando mais
nitrogênio. Então, assim, a inoculação bem feito é uma das chaves de sucesso. A inoculação não é essencial, na verdade. É obrigatório. É obrigatório e eu acho que é muito subjulgado, né? Porque muita falsa impressão, tem nódulo no solo e tal, não vou fazer. É fazer um produto bem feito, de forma bem feita. É ridiculamente barato nós estamos falando, Fabiano, repetindo, tá? Ele vai extrair do solo praticamente 600 kg de N. Do solo, não do ar, né? Que ela pega do ar, a bactéria. Mas você precisa de 600 kg de N. Não tem, e você não vai fazer nada porque você não quer gastar a inoculação. Isso é ridículo, entendeu? Se nós fizermos uma conta assim muito, muito, muito simples, né? Se nós 600 quilos de N daria algo em 1.400 quilos de ureia, mais ou menos, né? 1.400 quilos de ureia. O que é mais barato, comprar 1.400 quilos de ureia ou investir em inoculante? Olha a diferença de preço. Você investe pouco para ter um grande retorno. E é o que você falou. A gente deixa muito de lado isso. A gente tem a impressão que eu vou lá, uso 1, 2, 3 doses, não cuido de temperatura, não cuido de sombreamento, não cuido de nenhuma condição e imagino que eu vou entregar 600 quilos de N para a cultura da soja. Sim, e às vezes tem outros produtores que estão... não, vou comprar um outro micro-organismo, um outro biológico, paga muito mais caro e às vezes não investe nesse que é essencial, né? Então, essa situação assim eu vejo que é muito ridícula, na verdade, né? Tem muita gente que não é, vamos dizer todo mundo, né? Mas é uma coisa assim que eu vejo que o pessoal tem que investir assim, sem dó mesmo. E aqui, Rodrigo, você trouxe um ponto assim fundamental, porque você comentou, não tem como chegar nesses testes produtivos sem investimento. E aí o pessoal, quando pensa em investimento, não, eu não vou ter esse desembolso, eu não vou me descapitalizar. Mas veja, um dos investimentos que tem o maior retorno na agricultura, na sojicultura, é a inoculação. E ainda assim o pessoal não faz. Então aqui talvez o ponto não seja necessariamente dinheiro. Nem tinha. O ponto é o mindset, é a forma de pensar e a forma de conduzir a cultura. Às vezes não está só relacionado com dinheiro, é a forma de conduzir e enxergar os retornos que teriam, né? Sim, que é outra situação que a gente vê que o pessoal peca muito na calagem, né? De não querer investir muito em calagem. E hoje você vê no cerrado aí que só está performando por fazer perfil de solo, né? Por ter investimentos e está mudando já o pensamento da forma de fazer essa calagem. Não é limitando em calcário. Tem vários trabalhos aí bem recentes, até a gente esteve lá no Expert em Goiânia e o professor lá apresentou um trabalho sensacional, né? Em áreas que nem alumínio tinha e não pedia calcário, né? Respondeu, nossa, assim, numa velocidade inimaginável, na verdade, se você for ver. Então, tem muita coisa hoje na questão da pesquisa de solo que tem que estar trabalhando, sabe? Um dos nossos episódios aqui, Rodrigo, é uma pessoa que eu sei que você conhece bem, que é o professor Caides, ele gravou conosco um tempo atrás, e ele comentou exatamente isso, que no Brasil ainda a proporção fertilizante calcário está defasada, ou seja, nós estamos aplicando bem menos calcário que deveríamos, na média, né? E aí corrobora com o que você está falando. Sim, professor Caides, fantástico, né? Eu TCC fiz com ele, né? Na UIPG. Então, o cara é referência, né? E como você falou, até escutei o podcast dele. Imagine, você não está nem fazendo o mínimo, né? Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. O Ismael, mais uma dica que eu peguei aqui, viu? E aqui eu não vou nem me pegar nessas dicas práticas, eu vou me pegar um pouco na filosofia do negócio, né? Às vezes a gente pensa em altas produtividades, alta performance, eu estou pensando em máquinas de última geração, e aqui eu não estou dizendo que não seja importante isso. Mas fazer a estrutura, o básico bem feito, isso a gente repete, né, corriqueiramente. O arroz com feijão bem feito, ele tem um retorno impressionante. Não significa que outras coisas não sejam necessárias. Mas veja, nós estamos falando aqui, Ismael, sobre calagem, nós estamos falando sobre inoculação, né? Talvez quem iniciou esse episódio conosco estivesse esperando, né,
cultivares que só o Rodrigo tem, né? Que algum manejo que só o Rodrigo fez, enquanto que o que ele está falando com a gente façam o básico bem feito e se surpreendam com o resultado que terão. Mas, Fabiano, uma coisa assim que às vezes ser básico, eu não gosto assim muito. O pessoal diminui muito o básico. Sim, realmente, esse diminuir o básico é muito difícil. Exato. Não é fácil. O básico não é básico assim, sabe? Ele é muito difícil você ter o nível alto de fósforo, né? Aumentar os níveis de potássio, você ter esse cálcio em profundidade, os micros que a gente nem comentou ainda, que aqui ainda no sul ele ainda está um pouco escondido por causa da matéria orgânica. Perfeito. Então quase você não tem tantas respostas, mas hoje você tem uma outra função, né, estrutural ali nos micros, e que diferente do norte, né? Pega a região mais arenosa, praticamente nem existe micro, né? Então nessa situação assim, eu não gosto muito de falar assim desse básico, e nunca gostei de quem sempre o ganhador às vezes filho básico, cara, mas não é simples. Tem produtor aí que faz o básico excepcionalmente bem ali, o plantio e tal, mas o básico, eu acho assim que todo mundo quer se referir, é o que você tem que fazer. Você tem que ter aquele cálcio, magnésio, todos os nutrientes, e principalmente o solo biologicamente ativo, que é difícil. Então, vou fazer o básico. Não é o básico plantado bem feito, né? Você também tem que ter palha, mix de cobertura, né? E que às vezes tem que aplicar uma série de questões pra você fazer palha. Sim, aí mas daí eu vou ter que fazer uma safrinha, daí eu tenho que fazer outra coisa e não consegue fazer palha. Então, você entende que o básico começou a ficar complicado. Esse básico é complicado de você fazer essa junção de, mas eu preciso ganhar mais dinheiro, mas você abdica de melhorar teu solo, né? E eu falo assim, esse investimento traz retorno. Não tem nada de básico, mas eu entendi a interpretação, a interpretação do Pacenchuk, que são temas básicos, né? Quando a gente fala de construção de perfil de solo, quando nós falamos de fisiologia, de genética, né? Você mencionou ali janela de plantio, então linkando também a questões climáticas, né? E você mencionou aqui agora, Rodrigo, o tema de bioinsumos, né? Que não é novidade, mas a gente percebe que o tema dos bioinsumos é destaque no presente e está como tendências, né, para o futuro de uma agricultura brasileira cada vez mais sustentável e cada vez mais uma agricultura de alta performance, né? Queria entrar um pouquinho nessa seara de bioinsumos aí, o Pacenchuk, Rodrigo. Eu vejo que a construção aí de uma fertilidade do solo, do perfil, é super importante, mas ali a vida, né, a microbiologia, né, é super importante também. Ismael, aqui nós vamos entrar naquela tríade, né? Nós temos que pensar na física, na química e o Rodrigo falou, nós temos que ter um solo biologicamente ativo. O que significa isso, Rodrigo? Essa questão do biologicamente ativo, a gente pensa na seguinte forma, né? Se você planta só soja, milho ou soja, essa sucessão, né? Sem planta nem... O que acontece? Você vai selecionando só micro-organismo para aquela planta, né? Então, o que vai acontecer? Às vezes você tem um micro-organismo nocivo para o solo que vai acabar prejudicando, né, aquela planta. De um jeito ou do outro ele vai. E com esse mix de plantas, né, de mix de raízes, você acaba enriquecendo essa biologia. Hoje a gente vê que acontece isso, não consegue explicar muita coisa, né? Uhum. A gente vê os professores de microbiologia, é uma infinidade de micro-organismos, você nem sabe o que faz o que, né? E tem interações entre eles, né? Sim, então o que acontece? Basicamente a gente que está na ponta, que não é especialista
em nada, na verdade, né? Então, o generalista acaba pegando um pouco de cada um e tentando montar uma estratégia. Mas vê esse resultado no campo, sabe? Você vê a planta vindo com maior sanidade, né? A Zeus, inicialmente, ela tinha muito problema de fusário. Hoje, você não vê fusário, né? Então, nessa forma que você começa a trabalhar o solo, né? Com essas plantas de cobertura, com um bioinsumo, né? Isso tem agregado muito, assim, sabe, nessa qualidade do solo. E você vê minhoca no solo, né? Esse acho que é o indicativo número 1 que o teu solo tá com uma vida, né? A partir do momento que você começa a encontrar minhoca no solo, você vê, opa, acho que estamos no caminho certo, né? E assim, né, Rodrigo, é uma coisa que, de novo, né? Eu imagino que 2013, 2012 não era uma preocupação. Ou talvez não era uma preocupação tão latente quanto é hoje. É que é tudo um caminho, né, Fabiano? Você tem que partir de algum lugar. Não dá para você construir uma casa querendo comprar os móveis primeiro. Então, primeiro você tem que fazer a base, levantar as paredes. Para daí, hoje em dia tem muito produtor, eu quero saber a bala de prata e tal, já quer comprar o sofá para pôr na sala, uma TV 4K, entendeu? Não é por aí. Tem que ter E o outro tema que a gente nem falou é a questão da compactação do solo, né? Que também é outro paradigma aí que tem muita gente que não pode Isso foi muito incrustado, principalmente na nossa região aqui. Exatamente. Né? Não pode mexer no solo, não pode mexer no solo. Hoje você tem equipamentos que basicamente eles não revolvem nada o solo, né? Mas ainda consegue melhorar. Você consegue promover. E se você não ter essa descompactação, né, você não consegue melhorar a subsuperfície do solo, né? Não vai descer. Né? Se não desce nem raiz, vai descer o quê, né? E veja, se não desce raiz é um dos maiores capitais que a planta tem. A raiz é onde, logicamente, ela consegue se fixar, absorver água, nutrientes. Então, se você não investe em raiz, você vai investir no quê? Tem muito professor, o problema vai estar assistindo, vai ficar bravo e fala, não, tem planta que consegue fazer essa descompactação. Eu te falo que tem situação que não vai fazer, né? Hoje em dia, com máquina grande, às vezes você tem aquela pressão de colheita que precisa colher no úmido, vai compactar e não tem o que fazer, né? Você vai ter que fazer uma ação, né, de subsolagem. E é que se pegar regionalmente, né, Rodrigo? Regionalmente nós estamos falando de solos pesados e com índices pluviométricos normalmente elevados. Então é natural que em alguns casos você precise entrar com solo úmido. Sim. Mas isso não é só aqui. Eu acho que dá pra gente falar aí do Brasil inteiro. Cada um vai ter sua realidade. E com certeza acho que vai estar alinhado nessa mesma... Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito do Cerrado. Você atua também na região do Cerrado? Você tem alguma experiência com o Cerrado? Porque você comentou em vários momentos aqui sobre o Cerrado. O grupo que a gente trabalha, eles plantam no Cerrado, na região do Piauí ali, né? Piauí, tem o pessoal aí do Maranhão também. Ano passado, a gente teve uma infelicidade ali, o agrônomo nosso acabou falecendo lá no Piauí. E daí, coincidentemente, acabou que tive que dar uma mão pro pessoal lá, sabe? E antes disso, eu já tinha ido para lá, a gente sempre troca ideia, né? Um agrônomo com outro e tal. E ano passado eu já estive mais à frente dessa situação, né? Do Cerrado, para fazer o planejamento lá e tal, até vir um sucessor lá, né? Então, cara, é muito desafiador lá, assim, sabe? Eu acompanhei eles desde no começo ali, que lá tem essa questão de seca, né? Que é muito latente. Perfeito. Então, basicamente, você pauta a tua produção em cima de mitigação de estresse, né? Então, tudo que... Entrando até nessa parte de micro que você fala, então ali no começo a gente veio... Além da questão do solo, né, fazer perfil bem feito, aí trabalhar com micro, que lá realmente você tem solo leve, então a origem do solo já é deficitária de micro. Uhum. No começo foi folhagem e tal, e depois a gente acabou encontrando ali uma situação de micro para aplicar em solo, né?
até a ICL tem uma linha de MIB, né? Perfeito. Isso tem agregado muito, assim, sabe, lá. Mas o foco é melhorar o solo por completo, né? E tentar mitigar o estresse. E acabou que essa safra daí a gente teve mais, a safra passada a gente teve mais em cima lá, e teve a felicidade também de ganhar o SESB da região nordeste lá, né? Então nós podemos falar que a produtividade desse ano não foi efeito região, então, porque de norte a sul do país teve boas produtividades. Graças a Deus lá foi o agrônomo tá lá, o Luiz Gabriel, que foi que conduziu, né? Teve a felicidade ali de atingir a marca de 117 sacos lá. Impressionante. É fantástico, né? Impressionante. Fantástico. E também a fazenda produziu bem. A fazenda produziu bem. Foi 74 sacos. De média. Olha aí, Ismael. Então, nós isolamos o efeito local. Não ficou restrito a Guarapuava, Candói, Pinhão, como o Rodrigo falou. Nós fomos para o Piauí, Maranhão com altas produtividades também. Exatamente. Muito bom, né? O Brasil é muito extenso, né? A gente fala extensões continentais, né? E aqui está a prova que nós temos aí oportunidades em diversas regiões brasileiras, né? Lógico, aqui a gente pegou várias dicas, né? De um profissional, de um campeão que vem focando aí no planejamento a longo prazo, né? De como chegar, né? Em alta performance, né? Como o Rodrigo chegou junto com seus consultados, né? Isso é muito importante. Uma situação aqui que eu queria deixar também é a questão do produtor, né? O produtor que é o pilar número 1, né? Então ele tem que querer. Então eu sou muito grato assim aos produtores, no caso deles deixar você desenvolver teu trabalho, né? Então essa confiança, eu acho que a confiança é a palavra número 1, né? Então ele deixar você trabalhar. Às vezes tem muito produtor, não, eu faço isso, aquilo, né? Não vamos investir. Ele interfere na decisão, você não tem aquela confiança, né, no resultado. Então, nessa forma, eu sou muito grato, assim, da visão, né, os produtores bem agressivos, mas deixam você expor tua ideia, e além dos testes que a gente vai mostrando, né, que tem dado esse resultado, né. Então, aí se tem algum produtor ouvindo, né, confie mais no teu consultor aí. Tem bons resultados. Rodrigo, então assim, eu já queria deixar, provavelmente os teus consultados estão nos ouvindo. Você comentou que um dos primeiros desafios que você teve foi fazer média de 90 sacos por hectare na fazenda, né? Você comentou que o teu delay do SESB para a média fazenda são 5 anos. Então imagina que na safra 29 e 30 a média das fazendas vão ser 120 sacos por hectare. Dá para bater o martelo disso aí? Esse é o que a gente tenta, né? Esse 120 é média de talhão, né? Talhão de fazenda, acho que vai um pouquinho mais pra... Vai ficar um pouco mais então também. Tentamos aqui, viu, Ismael? Tentamos. Não dá pra... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Claro, se nós saímos de 70 e alguma coisa e chegamos no 94, nós não estamos tão distantes assim. Normalmente o primeiro passo vamos dizer assim, ele agrega muito mais, né? Mais pra frente ele é muito mais difícil, depende muito de clima, né? O clima já, para nós no passado foi excepcional, né? A gente teve uma luminosidade, que a última vez que teve uma luminosidade dessa forma em dezembro, que foi essencial ali, foi em 2015, né? Então deu... E foi um ano, 2015 também foi um ano extremamente produtivo para a região. E foi um dos piores anos para inverno, como aconteceu esse ano. E foi um dos melhores anos para a soja e melhores anos para a ferrugem. Daí a relação. Então aconteceu bem parecido. Muito bom. O paciente Huck, eu acho que os nossos ouvintes pegaram aí também a caneta e o papel e anotaram várias dicas aqui, né, que o Rodrigo trouxe para nós. E esse é o nosso propósito, né? Mais um episódio sensacional e realmente a gente pode contribuir aqui de alguma forma no aumento, né? Para a gente atingir altas performances
na soja, no café, no milho, na cana-de-açúcar, nos citros, enfim, em diversas culturas, que aqui a gente pode correlacionar com algumas ações, com algumas atitudes, com alguns comportamentos, né, e pensamentos que o Rodrigo compartilhou com a gente, né, Fabiano? Perfeitamente, Ismael. E assim, né? Eu gostaria de falar que esse com certeza é um episódio para não ouvir apenas uma vez. Esse é para ouvir, anotar e voltar a ouvir e voltar a anotar, porque realmente tem dicas valiosíssimas aqui, Ismael. Valiosíssimas. Muito bom. Rodrigo, a gente já caminhando para o final, queria que você, antes de tudo, agradecer muito aí pela disponibilidade, pela atenção, tá? Foi um prazer te receber aqui no Plantcast. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem, né? E uma expectativa sua, né? Futura, para a gente realmente continuar aumentando aí a produtividade da soja, né? Queria que você ficasse bem à vontade aí para passar uma mensagem e uma opinião sua, um sentimento, o que a gente precisa fazer para continuar nessa pegada de alta performance. Ismael, primeiramente queria agradecer pelo convite mais uma vez de vocês aí por estar participando. Passou centenas de especialistas aí, então para mim é uma honra estar participando também desse podcast de vocês. E a minha mensagem aí que eu passo, número 1, é a questão da pesquisa, sabe? Os pesquisadores aí são de suma importância para a evolução da agricultura, né? Então a pesquisa, os resultados, as informações são essenciais para que a gente possa evoluir. E o nosso sucesso está na quantidade de informação aplicada por metro quadrado. Então esse seria a contribuição aí pro pessoal. E maravilha, hein? Vasenchuk, anotou essa frase aí, né? Anotadíssimo, anotadíssimo. Essa eu vou passar o marca-texto, porque essa é a dica de ouro. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Vasenchuk, muito obrigado aí por mais um episódio junto, meu co-host, meu amigo. Suas considerações finais, meu amigo. Ismael, minhas considerações finais vai ficar na forma de desafio. Em algum momento do Plantcast aqui, o Rodrigo comentou que Guarapuava tem condições para produzir muito milho. Hoje nós estamos falando do case de sucesso dele no SESB. Eu espero que no episódio próximo ele venha compartilhar conosco o case de sucesso dele no Getap. Eu sei que você produz muito milho aí, Rodrigo. Gostaria que em breve você viesse compartilhar conosco os cases de alta produtividade de milho. Esse é o desafio que eu deixo para encerrar, viu, Ismael? Realmente a região tem potencial, Fabiano. E a gente aceita o desafio. Vamos ver se ano que vem estamos aí de volta. Muito bom, muito bom. Chegamos ao fim de mais um Plantcast. Muito obrigado aqui, Rodrigo Zimmer, nosso convidado especial. Obrigado, meu co-host Fabiano Vasenchuk. E obrigado a você, meu querido e minha querida ouvinte, está com a gente aqui, né? Quinzenalmente, episódios inéditos. Por favor, lembre-se de seguir o Plantcast, compartilhar este episódio, né? E nós te esperamos aqui, daqui 15 dias, com um episódio novinho em folha para você, trazendo muita informação relevante para um agro cada vez mais forte, né? Baseado em muita inovação, pesquisa, conhecimento, ciência, né? Focando muito em alta performance, porque nosso objetivo final é evoluir juntos, né? Um agro forte. Muito obrigado. Lembre-se também de seguir a ICL em todas as redes sociais, tá bom? Grande abraço e até o próximo Plantcast. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.